E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de review, desta vez falando do mangá A Valise do Professor, que é baseado em um livro de mesmo nome, que inclusive já foi adaptado para um filme lá em 2003 e foi publicado em mangá no Japão em 2 volumes nos anos de 2009 e 2010, ilustrado pelo mestre Jiro Taniguchi. E aqui no Brasil essa obra foi publicada em um volume único pela editora Pipoca e Nanquim, no ano de 2022, a um preço de capa de R$ 84,90, com uma capa cartonada, conforme eu mostro para vocês aqui. E essa edição tem 15 centímetros e meio por 22,7, são quase 23 centímetros, em papel Pollen Bold, com uma boa gramatura e 436 páginas. E como é feito todas as vezes, nossa análise levará em consideração 3 aspectos principais: a construção dos personagens, a arte e a história, lembrando que esta é apenas a minha visão sobre a obra. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, confere a sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, comente o que você achou, se concorda ou se discorda da minha análise, compartilhe o vídeo com os amigos e ajude assim na divulgação literária de mangás aqui no Brasil, e siga também o canal nas redes sociais, tem o link na descrição do vídeo. E aproveito para deixar aqui um forte abraço para um inscrito especial aqui do canal, que é o João Galvão, que está sempre comentando. Então um abraço para você, João. E se você tem alguma sugestão de conteúdo aqui para o canal, escreva também nos comentários. Começando a análise propriamente dita, este aqui é um romance, né? Nós temos aqui 2 personagens principais, mas a grande protagonista é a Tsukiko. Eu não sei falar em japonês direito, então vou dizer Tsukiko Omashi, que é uma mulher de 37 anos, solteiras, que passa os seus dias entre o trabalho no escritório e uma rotina solitária. E nesta rotina estão incluídos aí jantares em pequenos restaurantes da grande metrópole Tóquio. E ao acaso ela acaba se deparando com um dos seus ex-professores do ensino médio, que é o Harutsuna Matsumoto, que é um personagem 30 anos mais velho que ela e que também leva uma vida solitária, já que hoje ele é viúvo, hoje na história. Então o relacionamento entre ambos cresce, né, entre um petisco e outro, regado a muito saquê. E eu confesso que este mangá acabou me deixando com muita vontade de comer, né? Mas aí já é um outro assunto, eu tenho esse pequeno probleminha. E ambos os protagonistas são bem construídos. Claro que por ser um mangá existe uma restrição de quão profundo, né, nós conseguimos conhecer os personagens. E esta é uma obra bem contemplativa. Como eu não li o livro, nem assisti ao filme, por um momento, o afeto demonstrado pela Tsukiko parecia algo mais paternal. Tanto que o pai da protagonista não é mostrado durante o mangá. Aparece apenas a mãe e é uma passagem bem curtinha. E como eu já fui professor, né, posso falar que realmente existe esse sentimento de pai e filha na relação entre professor e aluno. Tanto que algumas vezes eu já fui chamado de pai durante a aula, né, isso em uma faculdade. Enfim, eu gostei dos personagens e dou uma nota 8. Já com relação à arte, os traços do mestre Jiro Taniguchi são sensacionais. Eles conseguem transmitir o sentimento dos personagens, desde os cenários, né, sejam eles dentro de restaurantes, né, na floresta, ou mesmo uma visão mais ampla das cidades. É perceptível o respeito que o Jiro Taniguchi tem para com a obra. Eu considerei tudo muito limpo, no sentido de que todos os detalhes são perceptíveis, sem que seja algo carregado. E para eu foi inevitável comparar a arte, né, deste mangá aqui com outras obras que eu possuo do mestre Jiro Taniguchi, que no caso são as Crônicas da Era do Gelo e também Tokyo Killers. E talvez eu só não tenha gostado mais da arte neste mangá aqui do que com relação a Tokyo Killers. Talvez por ser ambientado na década de 80, né? Mas aqui é um outro contexto que casou muito bem com a história contada no mangá. Então a minha nota para a arte aqui é um 8. Já em relação à história, o início ele é bem arrastadinho. Nós somos apresentados aos nossos protagonistas, né, que percebem após algum tempo que estavam fazendo as suas refeições no mesmo restaurante, né, e a Tsukiko descobre que o homem mais velho que ela encontra ali constantemente foi seu professor durante o ensino médio. E por que eu disse que o início é arrastado? Acontece que entre eles, os encontros entre eles ocorrem sempre nos restaurantes. E isso perdura, né, até que o professor a convida para se aventurar fora desse tipo de ambiente. Como quando eles vão, né, a convite do dono do restaurante,
coletar cogumelos na montanha, que são essas cenas ilustradas aqui. E eu creio que sou tão traumatizado que, enquanto essa parte da história avançava, eu aguardava que algo de ruim fosse acontecer, né? Mas não foi nada disso. Então, eles passam a realizar mais viagens, né? O professor, inclusive, leva a Tsukiko até uma ilha e depois ela descobre, né? Ou melhor, ele revela que ali foi o local em que a mulher dele morreu. Só que o que ela não percebe é que isso era uma espécie de rito, né? Para o professor, finalmente, para o professor, né? Finalmente mudar esse arco da vida dele, por assim dizer. Tem um pouquinho de drama também, né? Como quando a Tsukiko percebe que ela nutre sentimentos pelo professor, mas não consegue ainda definir se aquilo realmente significa amor ou não. E na metade final do mangá, quando eu comecei realmente a ficar empolgado, né, com o desenvolvimento da história, apesar de existirem algumas partes que eu confesso, eu fiquei muito confuso. Quando, por exemplo, eles estão em uma praia, eu não sei se aquilo é uma projeção da mente da Tsukiko, como uma espécie de sonho, não sei mesmo. E também, como me foi lembrado pela Letícia do canal Lê Mangás, porque aparentemente esse fato foi apagado da minha memória, né? Existem umas passagens mais no final que mostram a Tsukiko pequena conversando com espíritos, e eu acredito que essa passagem foi desnecessária, né? Talvez isso exista no livro mesmo, não sei, porque eu não li o livro, mas mesmo que seja o caso, eu penso que para o mangá ficou meio desconexo daquilo que estava sendo apresentado. Ou talvez é possível, né? Eu não tenho a capacidade de entender como que aquilo de fato se encaixa dentro da história. E para finalizar a história, né, do mangá, ela acaba de uma forma bem abrupta. E isso acabou me decepcionando um pouco, pois eu queria ter visto um pouquinho mais do relacionamento entre os dois. Mas também entendo que isso talvez não tenha sido possível, né? Porque é um mangá e não é o livro. E diante de tudo que eu falei aqui, a história para esse mangá eu dou uma nota 7,5. E assim, pessoal, eu entendo que este é um mangá que não vai agradar todo mundo. É uma leitura mais madura, né? Não existe todo aquele clima de tensão, lutas, magias. Isso aqui é um romance entre duas pessoas com uma diferença de idade considerável, são 30 anos. E a gente acaba percebendo também, né, que essa diferença de idade acaba gerando conflitos, principalmente nos próprios personagens que estão aqui. Porém, se você gosta de romances, definitivamente é uma leitura que eu recomendo. Ela é bem leve, bem gostosa. E se fosse para dar uma nota, né, para o mangá como um todo, eu daria um 7,83, certamente um dos melhores mangás que eu li até hoje. E é isso por hoje. A você que me acompanhou até aqui, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais!